E o episódio começa com Ishikawa embaixo das cobertas perguntando a Deus por que ele permitiu acontecer uma aprovação dessas. Nisso, vemos a Sekine perguntando às meninas sobre conversas de amor e como resposta elas pedem para que ela não haja como se aquilo fosse algo tão habitual assim. E contrariando todo mundo, a Yuka resolve perguntar se a Yamada tem uma queda por alguém e ela se cala dando a entender que sim, mas não queria falar. E claramente a gente sabe quem é. Mas tudo bem, então ela deita do lado de Ishikawa e ele começa a ficar em choque e fica desesperado. E a Yuka continua perguntando a Yamada que tipo de garota ela gosta e ela fica o tempo inteiro olhando pro Ishikawa, que literalmente fica em choque, pedindo ajuda pra Deus, e como resposta ela fala que gosta do tipo interessante, um cara que pareça um gato. E quando as meninas perguntam mais sobre o tipo dela, a Yamada corta dizendo que já falaram muito sobre ela e pergunta se alguma delas já foi convidada pra sair, e quase todas as meninas falam que já, enquanto a Yamada assume que não, porém uma das meninas fala que alguma delas está mentindo, no que a Sekine comenta que hoje em dia ser chamada pra sair parece algo meio infantil, e ao ser questionado por quê, ela responde que os adultos normalmente deixam as coisas mais quentes, se é que você me entende, até de fato sair. E enquanto elas pensavam sobre, a Yamada diz que prefere ser chamada pra sair, mas sem querer se empolga muito e por pouco não deixa o Ishikawa à mostra, e disfarçando, ela diz que não entende como deixar as coisas mais quentes. Sekine chega no ouvido dela e explica, então ela se assusta por adultos fazerem certas coisas mesmo sem serem namorados, e nisso o Ishikawa nos esclarece dizendo que os adultos tratam isso como se não fosse nada e usam isso de desculpa para se decidir se querem ou não sair com alguém, onde a Kobayashi apaga as luzes e vemos ele se perguntando como ele poderia fazer para sair dali, e que talvez pudesse esperar todas dormirem, mas se preocupa pela possibilidade de perceberem que ele não estava no seu quarto. E quando olha pro lado, vemos a Yamada com a mão na barriga dele, bicho literal começa a surtar, e eu realmente não entendi o porquê da Yamada ter colocado a mão ali, meu mano. E ela o chama perguntando se ele percebeu ela crescendo, e ele sem reação se pergunta se ela quer dar uma brincada ali mesmo, se é que você me entende, mesmo com as garotas em volta, e vira pra ela. Porém, os dois estão bem perto e rola aquele clima, e quando os dois iam se beijar, o Ishikawa lembra o porquê dele estar ali e fala que precisava conversar com ela, e a Yamada vendo a situação tava meio complicada, se levanta no susto, porém sendo questionada pelas meninas sobre o que tinha acontecido, ela fala que nada e deita de novo, mas as meninas realmente percebem o volume a mais na sua coberta, e quando elas iam olhar o que era, escutamos um barulho e literalmente vemos o Kanzaki tentando descer de rapel pro quarto da Hara, e as meninas se assustam e correm atrás da professora, e assim que todas saem, ele usa de oportunidade para sair junto, e já no corredor a Yamada segura ele e pergunta o que ele precisava conversar com ela, e ele diz que podia esperar até amanhã, e soltando ele, os dois voltam para os seus quartos. Já no outro dia, os alunos estão no seu tempo livre conhecendo o templo, quando vemos as meninas tirando algumas fotos, e a Yamada chega com uma máscara de raposa, e as meninas ficam bem bravas por ela ter acabado com o clima e estragado as fotos, porém começam a conversar, e a doidinha da festa começa a falar que eles estão em solo sagrado e que dizem que qualquer casal que passar com as mãos dadas por ali ficarão juntos pra sempre. E a Yamada fica realmente bem empolgada com aquela ideia, porém a Hanzawa fala que pesquisou sobre e não achou nada em lugar nenhum falando sobre aquela lenda, e a doidinha fica bem brava e diz que não precisava ter pesquisado por aquilo. Enquanto isso, vemos Ishikawa observando aquela situação e se perguntando sobre como ele fará para conversar com ela, e sobre o que ele quer dizer e como ele não quer que ela se preocupe com ele e como quer que ela se concentre no seu trabalho, e pensa que se ela só está na viagem por causa dele, ele precisa falar com ela e quase não tá se aguentando mais, quando a Yamada passa por ele, basicamente o chama para conversar, e os dois começam a andar juntos, onde ela diz que os dois não tiveram muito tempo para ficar sozinhos, e pergunta se ele está se divertindo, e ele responde que está se divertindo mais do que ele esperava, e ela diz que fica feliz em ouvir isso, porém o Ishikawa percebe que tem algo de errado e pergunta o que isso significa, e tira a máscara do seu rosto, e vemos que a Yamada tá bem desanimada, e ele pergunta pra que serve aquela cara então, e ela até tenta disfarçar, porém ele a questiona sobre a audição que ela tinha marcado, e ela, surpresa por ele saber, pede desculpa, e ele a questiona, porém a Yamada começa a chorar e diz que simplesmente não consegue fazer isso, e que ela realmente queria aproveitar aquela viagem, e achou que se o Ishikawa tivesse
estivesse se divertindo, ela também estaria. Mas tudo que ela consegue pensar é na audição e ela pede desculpa porque provavelmente ele não saberia como reagir àquilo tudo. E o Ishikawa se sente aliviado e pensa que ela não consegue desligar o modo de trabalho e que deixar isso de lado a deixaria muito triste, mas é por isso que ele gosta dela e coloca a máscara. E começa a dizer que ele é muito mais forte do que ela pensa e que ele sempre esteve sozinho, mas pra ele tava tudo bem com isso, porque o mundo parecia nada mais do que uma bagunça e ele era uma casca vazia, por isso achava que todos estavam rindo dele. Não achou uma única pessoa que quisesse falar com ele, mas mesmo assim fez amigos, o Kanzaki, o Ota e até mesmo o Adachi. E agora ele consegue conversar normalmente com as meninas. E os professores ainda o irritam, mas ele não os odeia. Pouco a pouco começou a perceber que as coisas do mundo vazio começaram a ter cor. Então ele ainda faria isso mesmo sem ela por perto, mas só porque ela estava lá, ele começou a ver esse mundo. E a Yamada o ensinou a ver como tudo é lindo. E tirando a máscara, vemos que ele está chorando muito e finalmente ele assume e diz que a ama. Enquanto isso, a Kana os vê e sai correndo falando pro pessoal preparar a festa. E escutando, os dois saem correndo. E Ishikawa pensa que desde que conheceu a Yamada tudo parece especial e que talvez isso esteja indo longe demais. Porém, a Yamada transformou a vida dele no que é agora e por isso ele quer ser, nem que seja a menor parte da vida dela. E virando, pede que ela vá na audição e diz que ela deveria subir no primeiro trem bala e que não deveria se preocupar com os professores, pois ele vai cuidar disso tudo. E abrindo sua mochila, vemos que está cheia de comida e ele entrega pra ela, e a Yamada percebe a preocupação dele e nota que foi por isso que sua mochila estava tão pesada todo esse tempo. Enquanto isso, ele se despede e estava indo embora, mas a Yamada o chama e fala sobre o que ele disse. Ela também quer dizer em voz alta, e quando ela ia falar, a praga da Kobayashi aparece do outro lado da rua falando que todos estavam procurando por ela. E chegando mais perto, pergunta se ela decidiu ir pra audição e a entrega o roteiro para que ela pudesse praticar. E guardando tanto o livro quanto a comida toda na sua mochila, Yamada agradece e corre pro trem. Porém, antes de ir, o Ishikawa deseja boa sorte e os dois se despedem. Então a Kobayashi recebe uma ligação e volta correndo pro templo e vemos o Ishikawa sozinho pensando sobre a desculpa que ele vai dar por professores. E chegando no templo, vemos a turma dele comemorando e tentando forçar o Kanzaki chamar a Hara para sair. Porém, ela corta a graça de geral pedindo para que todos parem com isso. E o clima até fica meio para baixo. Já um pouco mais tarde, vemos o Ishikawa em algumas lojas e ele recebe uma ligação da Kana pedindo alguns presentes. Porém, ela não quer algo brega e vemos os seus pais pedindo coisas também. E ele pega os presentes e no meio das compras acha uma faca de brinquedo e começa a atacar o Adachi e os dois começam a literalmente brincar por ali, parecendo que tava brigando, tá ligado? Nisso vemos o Ishikawa explicando que assim que a Yamada saiu, ligou pros seus pais imediatamente e eles avisaram a escola. Por isso, sabe que ela chegou bem e os seus pais a ajudaram na sua audição e pensa que mesmo sem a Yamada ainda foi muito divertido, quando de repente recebe uma mensagem dela pedindo pra encontrar no local de sempre. E ele, burro, não pensou logo de cara onde era e literalmente rodou a cidade toda olhando todos os lugares que eles já ficaram até finalmente chegar na biblioteca. E nisso vemos a Yamada toda linda e o Ishikawa diz que ela é corajosa por ter entrado ali sem um uniforme e sendo questionado se entendeu logo de cara, fala que tinha muitos lugares para procurar, mas a mensagem sobre os lanches fez ele perceber que era a biblioteca. Então se pergunta sobre a audição, porém ainda não tem uma resposta, mas diz que deu o seu melhor e agora só resta esperar. E continua falando que dessa vez ele mostrou para ela o quanto ela é fraca e sempre insosso e com ciúmes das pessoas, e que ter pensamentos negativos a deixam ansiosa, mas mesmo assim ela gosta de quem ela é, e continua dizendo que finalmente percebeu que tudo ao redor dela é tão importante e tão especial, mas ele a fez perceber quem ela realmente era e fala que o Ishikawa é mais importante do que tudo, mais especial do que todos e que ele é tudo pra ela, e finalmente diz que ama o Ishikawa e pede pra sair com ele e obviamente ele aceita. E o episódio termina assim, com eles tentando dar um beijo e sem conseguir. E cara, de verdade, essa foi a melhor temporada que a gente teve e a evolução do personagem realmente foi incrível. Eu realmente espero que tenha uma terceira temporada, mas eu acho que pode demorar um pouco, já que não tem tanto material assim para que seja lançado mais novas temporadas. Mas enfim, de qualquer forma, agradeço cada um que assistiu até aqui. Se você quiser ver mais animes como esse, se inscreve no canal que logo menos a gente tem novidade.